Minha diretoria tem alguns jogadores de futebol que são capazes de entregar alguns pontos para você no campeonato. Quando você busca 45 no ano e não 70, esses jogadores são ainda mais fundamentais exatamente pelo jogo, por exemplo, de hoje entre o América Mineiro, que deve ter recebido uma mala branca de alguém muito maneiro, correu pra um caralho, e o Vasco, que deve estar sem receber, porque... O que foi aquilo ali? O Vasco ganhou, maneiro, porra, caralho, gol no finalzinho, golaço de falta, porra, Paiê, pica, mas o que foi aquela porra? O Vasco jogou nada. Partida horrorosa do Vasco. Só que às vezes você joga bem e não ganha. Às vezes você joga mal e você ganha, né? Então hoje o Vasco conseguiu a proeza de fazer um jogo de igual para igual contra o já rebaixado América Mineiro, que é uma coisa quase que inacreditável, né? Todo mundo achou que o Vasco passaria o rodo hoje com tranquilidade. Não só não passou, como correu grande risco de ter perdido o jogo. Não foi bem, não merecia ganhar o jogo. Só que quando você contrata um jogador como o Paiê, é aquela frase que eu falei 596 vezes esse ano aqui. Tem jogador de 6 pontos, 5 pontos, aquele jogador que você contrata, vai gastar um dinheiro, mas ele vai te arrumar 4, 5 pontos ali que o time não arrumaria. Só ele vai arrumar sozinho. O Paiê já fez um gol outro dia de fora da área, se eu não me engano, resolvendo um jogo desse jeito, e hoje deu mais 2 pontos pro Vasco. É pra isso que serve esse tipo de jogador. Me interessa se esse cara tá no banco, se ele tá em forma, meu irmão, ele pode pegar uma bola e fazer o que os outros não fazem. Então, isso é suficiente pra valer a pena e para valer. Muitas vezes eu vejo as pessoas contestarem, né? Isso é um discurso muito comum, especialmente num país como o Brasil, que é um país pobre e burro, que é discutir, mas como é que pode um jogador de futebol ganhar um salário desse? Querido, o jogador de futebol, ele não ganha um salário porque ele é jogador de futebol. Todo salário que qualquer pessoa ganha, ela ganha proporcional ao que ela gera. Ela não ganha pelo mérito dela. Se fosse assim, né, bombeiro, polícia, médico e tal, ia ganhar um salário foda e o resto ia ganhar menos. Eu, por exemplo, ia ganhar porra nenhuma. Que grande bosta comentar futebol. Mas você ganha de acordo com o que você gera. Então, se você é uma peça fundamental numa engrenagem que pode te fazer no ano que vem ganhar 100 milhões de reais a menos de direito de transmissão por um rebaixamento, acho que você vale uns 2 contos. Entendeu? É assim que funciona, gente. Então os caras, não é que os caras ganham muito, é que os caras vendem muito, representam muito. O Paris Saint-Germain contratou o Neymar. Quanto que o Paris Saint-Germain ganhou a mais de dinheiro porque o Neymar está aqui? O Paris Saint-Germain lucrou 1 bilhão de reais a mais. Você não quer que o Neymar leve 150, 200 milhões para casa? Claro que ele vai levar. Ué, é assim que a banda toca, gente. Então o Paiê é um jogador que custa caro, investimento caro, só que é um jogador que resolve. Gol de falta raro, que a gente não vê há muito tempo, a gente não vê gol de falta em lugar nenhuma no mundo, né? Não tem mais gol de falta. O Paiê fez um golaço, resolveu o jogo e tal. A única coisa que eu acho que hoje pode sair muito, muito positivo pro Vasco é o seguinte, o efeito contrário do Botafogo. O Botafogo entra em campo e quando ele sai tomando a revertida, seja virado ou empate que nem hoje, ele sai de cabeça baixa do campo. O torcedor sai puto, desconfiado, e ele vai para aquela semana merda, com a imprensa enchendo o saco, e ele não sabe o que fazer, e aquele peso, caralho, isso é uma merda. Quando você sai de um jogo como esse, no final das contas, o Vasco saiu de São Januário hoje com um resultado melhor do que se ele tivesse jogado bem e ganhado 3-0. Por quê? Porque se o Vasco vai lá e atropela o América, o discurso agora seria o seguinte, bom, o Vasco não fez mais que a sua obrigação, ganhou de um time rebaixado, e etc, etc. O torcedor do Vasco tinha ido embora do jogo com 40 de segundo tempo, batido palmilha, e ele vai pra casa, meu irmão. Quando o Vasco transforma isso, obviamente ele não fez isso de propósito, numa virada épica, numa vitória épica, aos 40 e tralalá do segundo tempo, num golaço de falta, com a torcida chorando, os jogadores deitados no chão, chorando, se abraçando, esse ambiente, ele fica. Que é o que o Inter fez mais ou menos contra o River Plate na Libertadores. O Inter não estava legal. Quando o Inter ganha aquele jogo do River Plate, tudo muda, e o Inter quase vai até a final da Libertadores. O Vasco saiu hoje de São Januário muito mais forte do que se ele tivesse ganhado com facilidade do América. Você vê como o futebol é um bicho filho da puta. Porque todo mundo esperava que o Vasco jogasse o jogo com a iniciativa da partida, com o controle total do jogo, e que ganhasse o jogo. O Vasco ganhou, mas não teve controle do jogo em momento nenhum. Uma síndrome de pânico ali terrível. Aliás, segue o discurso que eu fiz no ano passado aqui no jogo contra o Sampaio Corrêa. Se você tem jogadores que não suportam jogar em São Januário com a torcida a favor, você não tem jogadores que podem jogar no Vasco. Porque jogador que não pode jogar num time, quer jogar no Vasco da Gama, num time grande, e não suporta a torcida na sua casa, é o momento onde eles mais erram. Então, querido, olha só, vem cá, você é muito bom jogador, muito obrigado, mas você não tem psicológico nenhum pra jogar aqui. Você vai jogar lá no Cuiabá, você vai jogar lá... Aqui não. Porque aqui você vai ter estádio lotado, a seu favor, te cobrando, que é o Vasco. Então, esses jogadores o Vasco precisa, desde o ano passado, acho que ele já fez até com alguns, mas tem mais,
identificar e botar pra fora. Porque, meu irmão, o ataque de pânico que o Vasco tem em São Januário com a torcida lotada, desde o ano passado na Série B, é ridículo. É ridículo o time do Vasco ter o síndrome de pânico, o ataque de pânico que eles têm quando a torcida tá em casa. Você quer ter ataque de pânico fora de casa, e o cara, pô, dentro de casa com a torcida te apoiando, a torcida do Vasco não arreda a pé, tá enchendo tudo que é jogo e o caralho, em vez dos caras usarem isso a favor, mas não é que eles não bateram no América, não é que eles não bateram no Inter, no São Paulo, eles não bateram no Sampaio Corrêa. Isso já tem mais de 2, 3 anos. Isso não é recente. Enquanto o Vasco não mexer nessa feridinha, vai continuar, porque são os mesmos caras. Ah, mas é garoto. Meu irmão, não quero saber se é garoto. Eu não me interessa. Se eu percebi que você, com 20 anos de idade, não consegue jogar em São Januário de casa cheia, você não vai ficar no Vasco. Vou emprestar você pro Bahia, vou vender você pra... Foda-se, mas aqui você não pode jogar. Existe o jogador de time pequeno, existe o jogador de clube, existe o jogador de seleção, existe o jogador só de jogo grande. Tem os mais diversos perfis de jogador. Tem ali no Vasco, eu não vou ficar citando esse ou aquele pra não ser filha da puta com moleque, porque eu não gosto, moleque tá começando e tal. Mas tem uns ali que tu bate o olho e fala, meu irmão, isso aqui é bombinha molhada, não vai estourar nunca isso aqui. Não vai estourar nunca essa merda. Entendeu? O cara é bom jogador, então, mas não vai estourar, brother. Ó, mete o pé, irmão. Segue tua vida, entendeu? Vai lá, pô, tu vai arrebentar no Bragantino, vai ser ídolo no Cuiabá, entendeu? Sei lá. Mas aqui tu não aguenta. E se você não aguenta, não dá. Agora, que o Vasco tá devendo pra torcida uma permanência na Série A de forma inquestionável, porque, cara, os resultados ajudaram, a torcida ajudou, o gol apareceu aos 40 e tralá do segundo tempo, não merecia ganhar, e o Vasco tá vivo. E o Vasco fez esforço ano passado para não subir, subiu. Tá fazendo esforço esse ano para cair, até agora não caiu. E pode ser que não caia. Diria até que pode ser provável que não caia. Mas o torcedor do Vasco merece demais. Porque, cara, a mobilização da torcida do Vasco para evitar mais um rebaixamento, num momento como esse, com a SAF, essa SAF super conturbada do Vasco, parece muito claro que os caras são meio perdidos e tal, mas tem uma série de coisas que eu acho que são críticas exageradas. Então, por exemplo, falar, os caras contrataram um time ruim, eu não concordo. Eu não acho que o time do Vasco é ruim. Não acho mesmo. Eu acho que se o Vasco estivesse em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, não me assustaria. O time do Vasco não é ruim. O 9 é o centroavante do Campeonato Argentino, o artilheiro do Campeonato Argentino, o Paê é jogador de seleção da França. Não é assim, não, irmão. Léo saiu de titular do São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Michael jogou na Europa e no São Paulo. Né? O outro era lateral do Corinthians, o outro lateral da seleção do Uruguai. O outro era volante titular do Galo. Não vem falar que esse time é ruim, porque não é ruim. Agora, que o psicológico, que esses caras não conseguem acertar por algum motivo, ou tem vários jogadores no Vasco que não conseguem jogar na camisa do Vasco, ou tem alguma coisa no Vasco que impede que os jogadores joguem, tenham um passo para trabalhar dentro do Vasco. Uma das duas coisas precisa ser resolvida antes que a vaca vá pro brejo. E o Vasco vence o América Mineiro com um golaço de Paê e respira na luta contra o Z4. O Vasco ganhou do já rebaixado América Mineiro por 2-1 em São Januário e segue firme na luta contra o rebaixamento do Brasileirão. Vegetes inaugurou o placar para o Cruz Maltino com apenas 3 minutos de bola rolando. Porém, Mastriani deixou tudo igual para o Coelho. Pouco depois, aos 12 minutos, o atacante uruguaio chegou ao seu 11º gol na atual edição do Brasileiro. Paê decidiu para os cariocas. O meia-campista francês acertou linda cobrança de falta aos 48 minutos do segundo tempo e decretou a vitória ao Vasco. E você, torcedor, que assistiu o jogo, o que você achou sobre o confronto? Na minha opinião, o Vasco jogando dentro de casa não fez uma boa partida, mas o que realmente importa são os 3 pontos. Isso tirou o Vasco da zona de rebaixamento e trouxe um pouco de respiro para o torcedor. Utilize o espaço aqui embaixo, comente sobre o jogo, compartilhe o que você está achando do Vasco. Vai se manter fora da zona de rebaixamento? O Vasco ainda tem risco ainda? Comente aqui embaixo, utilize o espaço aqui para comentar. E se você ficou até aqui no vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Isso ajuda bastante o canal a crescer mais e mais. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Todos os dias tem notícias do Vascão aqui, beleza? Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Um forte abraço.